projeto institucional de inovação pedagógica do curso de jornalismo da UFT, InovaJor. Olá para você que me ouve nesse novo episódio do Feras e Focas. Hoje iremos bater um papo com a Beatriz Machado, estudante de jornalismo no 4º período na UFT e atualmente estagiária na SECOM, Secretaria de Comunicação no município de Palmas. É um prazer te receber aqui, Beatriz. Que é isso, eu que agradeço. Muito obrigada por ter me chamado. Hoje iremos discutir a respeito de um assunto presente no último ano das pessoas, sobretudo de estudantes e professores. Sim, eu estou falando de educação à distância, o famoso EAD. Essa é uma temática de bastante incidência nessa pandemia, e quando pensamos em sua aprendizagem e seu acesso integral, Beatriz nos conta sua experiência no EAD, como concilia vida acadêmica e trabalho e o que espera do futuro. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você no EAD? Nesse período de ensino remoto, eu tive algumas dificuldades, mas a primeira delas foi a internet. A gente não tinha internet em casa, não cabia no nosso orçamento de forma nenhuma colocar a internet. Só que ou eu colocava internet, ou a gente colocava internet e se virava para conseguir fazer caber no nosso orçamento, ou eu tinha que parar a faculdade. E a gente não queria isso, então a gente pegou um orçamento que já era apertado para a gente viver mesmo e teve que tirar o dinheiro de colocar a internet. E só isso assim, já foi um baque para a autoestima da gente, porque eu não falo autoestima assim na questão de beleza, mas eu falo autoestima mesmo enquanto pessoa, enquanto aluno, sabe? De pensar assim, meu Deus, eu não tenho condição de colocar a internet, eu já tô a 5 passos atrás do que outro aluno. Então, de ter essa mentalidade, que eu sei que é um pouco errada, mas uma mentalidade de que assim, a gente tem que estar o tempo inteiro competindo por um espaço em relação ao mercado de trabalho, em relação à vida acadêmica. E isso já foi o primeiro baque, né? Mas eu acho que um dos problemas que mais durou, inclusive dura até agora, é porque a gente não tem computador em casa. Eu não me recordo se a gente teve algum tipo de computador. A gente não tem computador em casa, então tudo que eu faço é pelo celular. E eu tenho o mesmo celular desde 2017, então ele já tá assim nas últimas. Já tá nas últimas, já, sabe, tela trincada, alguns recursos não funcionam. Ele já tá assim meio obsoleto para algumas funções que tem hoje. Algumas coisas, por exemplo, em alguns arquivos, em alguns templates do Google Sala de Aula, eu não consigo editar nada. Então, eu preciso que os meus amigos, eu envio o texto e tenho que pedir toda vez que eu vou enviar alguma coisa, tenho que pedir para enviar, para editar o template para mim. E é uma coisa que eu sei que é desconfortável, assim, para eles ter que parar de fazer as coisas deles, para fazer coisas para mim. E para mim é assim, sabe, uma coisa muito complicada. Eu tento organizar o máximo e pedir o mínimo para eles, mas é uma coisa que incomoda. Então, assim, a internet e ter só um aparelho de celular para fazer tudo, inclusive para resolver as coisas da minha irmã, que também estuda, ela estuda em escola estadual ainda, tá no ensino fundamental, mas às vezes precisava resolver uma coisa, tinha que pegar as coisas na faculdade, então tudo ali era pelo meu celular, né? E acho que esses foram os maiores problemas que eu enfrentei e enfrento até agora. De que forma você concilia vida acadêmica com as responsabilidades pessoais, como seu estágio? Depois já de um bom tempo de pandemia, eu passei para um estágio na área do meu curso,
E no meio de uma pandemia, cada um com os seus problemas, cada um com a sua situação no meio de uma pandemia, eu tive que conciliar a minha vida pessoal, a minha vida acadêmica e o estágio. E eu não podia deixar nenhuma dessas coisas de lado, porque todas essas partes eram importantes, elas são importantes. Então, o que eu tenho feito para conciliar isso é praticamente não ter tempo para nenhuma outra coisa. Pela manhã, me focar totalmente nas questões da faculdade e pela tarde me focar totalmente no estágio. E de noite chegar e ajudar a minha mãe, minha irmã, conversar com as pessoas, conversar com meu namorado, fazer o que eu posso para conciliar essas três coisas. Então, tempo livre não é não é algo muito comum para uma pessoa que tem que conciliar todas essas coisas. E lógico que em algum momento, principalmente a vida acadêmica e o estágio vai se cruzar. Então, às vezes, no momento que era para eu estar resolvendo algo da faculdade, eu tenho que resolver algo do estágio. No momento que era para eu estar fazendo alguma coisa no estágio, eu estou resolvendo algo que é muito urgente da faculdade. Então, sempre que sobra um tempinho de um e outro, eu tento fazer, adiantar as coisas que eu preciso. Mas, obviamente, tendo que conciliar tudo isso, as coisas ficam bem mais pesadas. A gente fica com a cabeça cheia, a gente não tem um momento para descansar, então a cabeça está a milhão o tempo todo. E é muito difícil conseguir descansar de verdade, você sabendo que você tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, mesmo que antigamente, no começo da faculdade, eu pegasse 6 matérias de uma vez, hoje em dia eu pego 3 e assim, eu suo. Eu peno para conseguir dar conta dessas 3 matérias e as outras coisas. Então, acho que a forma que eu decidi adotar para conciliar essas coisas é me dedicar ao máximo a essas 3 coisas e ter nada ou quase nada de tempo para mim mesmo. Observação interessante, Beatriz. Agora, comparando os estudos presenciais antes da pandemia com a conjuntura atual da educação, conta pra gente o que mudou positivamente e negativamente em seus estudos e principalmente na sua aprendizagem. Eu acredito que o melhor, ou na verdade eu acho que o único ponto positivo do EAD é que eu não preciso mais acordar às 6 horas da manhã e pegar 2 horas de ônibus para chegar na faculdade. Eu acho que a maioria das pessoas que moram longe pensam dessa forma, porque é muito complicado você acordar às 6 horas e já ir para a faculdade, chegar lá, passar a manhã toda e depois chegar em casa só de noite. Eu acho que é muito cansativo. O ônibus cansa muito a gente. E nossos pontos negativos são muitos. O meu rendimento caiu muito, muito de verdade. Eu ainda tenho nota para passar. Eu passo, eu ainda tenho uma nota até boa, mas o meu rendimento era muito alto no ensino presencial e por diversos motivos no EAD meu rendimento caiu muito. Eu acho que é o que mais pesa para mim. Meu rendimento caiu bastante, minhas notas caíram bastante. O meu foco nas aulas caiu bastante. Eu não consigo mais me focar 100% na minha aula, no conteúdo que eu tenho para fazer. Então, para mim, essas 2 coisas são as que pesam mais. Eu sei que quando, quando as aulas voltarem no presencial, eu vou sentir falta de não pegar ônibus todos os dias e eu vou sim reclamar todos os dias de pegar ônibus. Mas eu acho que eu vou ser um pouquinho mais feliz por ter a chance de talvez aumentar meu rendimento porque eu vou conseguir me focar mais. Eu não vou ter mais as distrações da minha casa, da minha família, das coisas que eu tenho para fazer durante o dia. A educação à distância provocou nos alunos brasileiros comodismo e índice de baixa proatividade ao longo desses quase 2 anos. Como você se vê atualmente no EAD? Eu me vejo assim, eu me vejo como se eu não tivesse sendo aproveitada ao máximo, como se a minha qualidade e a minha capacidade
não está se desenvolvendo o máximo. E eu sei que isso não é só pelo EAD, eu sei que isso não é só pelos professores. E eu sei que isso não é culpa específica de ninguém, mas o momento que a gente está passando, um momento em questão de saúde pública, um momento em questão psicológica, a conjuntura política que a gente está, o brasileiro não tem paz. O brasileiro não tem paz. Eu me sinto muito atordoada, assim. Eu acho difícil uma pessoa que, nesse momento, consegue estar, sabe, 100% focada no que tem para fazer. E eu me vejo... O EAD, para mim, assim, é um momento que eu estou atordoada, sabe? Como se eu estivesse ainda meio confusa, por mais que a gente já esteja nesse momento há quase 2 anos. Mas é uma coisa que eu me vejo não sendo aproveitada, a capacidade que eu tenho. E quando eu falo isso, eu não falo com soberba, eu falo assim, qualquer pessoa, eu acho que não tá sendo aproveitado tanto que poderia ser, não está desenvolvendo, sabe? Eu tinha um plano de desenvolver muitas coisas na faculdade e com a pandemia, algumas dessas coisas foram tiradas de mim, sabe? Eu vejo que talvez algum dia eu retorne a isso, ou talvez não. Talvez eu tenha tomado outro caminho e eu sigo por esse caminho que eu já escolhi tomar há 2 anos atrás. Como a gente já está em agosto e a vacinação está em andamento nas capitais, principalmente em Palmas, o que você espera da educação nos próximos meses? Com a vacinação em andamento em Palmas, eu sei que mais cedo ou mais tarde, em algum momento, a gente vai voltar ao nosso ensino presencial. E eu, sinceramente, não sei o que esperar. Não sei mais o que esperar, porque antes eu era muito ansiosa, sabe? Eu quero voltar, eu preciso voltar para o ensino presencial. E agora, sinceramente, eu tenho um pouco de medo. Eu não sei o que esperar do meu rendimento. Eu não sei se essas coisas que aconteceram durante a pandemia vão me afetar de uma forma tão grande, assim, que eu não consiga voltar ao mesmo rendimento que eu tinha antes. Em questão também da experiência na faculdade, da vivência na faculdade, isso foi tirado da gente. Os meus amigos que eu costumava encontrar todos os dias, em 2 anos a gente muda muito, então a gente já vai estar em outros momentos da nossa vida e eu fico ansiosa, mas eu também tenho um pouco de medo do que espera a gente. Eu não tenho noção do que vai acontecer, eu só estou ansiosa e com um pouco de medo de como vai ser essa retomada. Beatriz Machado, a gente agradece muito por você contar um pouco da sua experiência no EAD, como você enfrenta esses milhares de obstáculos que a pandemia nos trouxe. Eu sou Cauê Barbosa e esse foi mais um episódio do Feras e Focas. Este é mais um produto InovaJor. Fique por dentro do que está rolando pelas nossas redes sociais. inovajor.uft